o Ibovespa opera em alta de 1% aos 106 mil pontos na terça-feira. O dólar está praticamente estável e é negociado agora a R$ 5,01. Os números da economia chinesa desapontaram, viu? As exportações do país cresceram 8,5%, 8,5% em abril, na comparação anual, mas em bases mensais o setor caiu 6,4%. Já as importações tiveram uma queda de 7,9%, quase 8% na comparação anual e de quase 10% se a gente comparar mensalmente, sinalizando então uma demanda doméstica fraca, mesmo depois do fim das restrições impostas pela pandemia. E não deu outra, viu? As bolsas na Ásia fecharam em forte queda depois da divulgação desses dados. E em Nova York, pessoal, as bolsas de Wall Street operam também em queda no início dessa tarde, com os investidores acompanhando o impasse sobre o teto de dívida dos Estados Unidos. Por aqui, os investidores repercutem a ata da última reunião do Copom. A gente lembra que na semana passada o Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano. Então, no documento publicado hoje, o BC apontou que a apresentação da nova regra fiscal e a reoneração dos combustíveis reduziram parte das incertezas do cenário econômico. Mas, ainda segundo o texto, a incerteza sobre o desenho final do projeto, já em tramitação no Congresso, é um dos fatores de risco para a alta inflacionária. O Banco Central também reforçou que as expectativas de inflação continuam desancoradas das metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E para o comentarista de economia da CNN, o Sérgio Vale, a ata do Copom sinaliza que os juros só devem começar a cair a partir do segundo semestre. Vamos ouvir? A ata do Copom trouxe algumas preocupações adicionais ao que a gente estava vendo ao longo dos últimos meses, nesse caso a discussão sobre a taxa de juros neutra. Mas ao mesmo tempo continua a discussão em relação às incertezas sobre o arcabouço fiscal, a questão dos gastos parafiscais, especialmente os relacionados ao BNDES, e de qualquer maneira o Banco Central que ainda sinaliza uma preocupação com a inflação à frente e uma sinalização também de que a taxa de juros não vai cair no curto prazo. Num dos itens, num dos parágrafos do documento, ele coloca que para inflação chegar a 3% no ano que vem, precisaria manter a taxa de juros em 13,75 por um período bastante longo, além de 2023. Para isso não acontecer, a gente vai ter que ter algumas coisas vindo pela frente, especialmente um arcabouço fiscal aperfeiçoado, acontecendo agora na discussão no Congresso, e a discussão da meta de inflação, que o Banco Central abriu agora com mais precisão a importância dessa discussão, de manter a meta de inflação em 3%, isso vai ajudar a baixar a expectativa de inflação para os próximos anos e vai ajudar no trabalho do Banco Central de trazer essa expectativa de inflação que está aí ancorada em 4% para 3%, que é justamente a meta que o Banco Central trabalha. Então, há uma sinalização talvez do Banco Central que está olhando, começando a olhar mais para frente uma possibilidade de começar a cair a taxa de juros, mas certamente isso não é para agora, para esse semestre. Ainda permanece a ideia de um segundo semestre a gente começar a ver essa queda de juros acontecendo. Bom, e o mercado também repercute uma série de balanços corporativos, viu? As ações da Natura e da TOTVS operam em alta depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre desse ano. A TOTVS, que teve um lucro de mais de 116 milhões de reais no período, uma alta anual de mais de 12%. Já a Natura registrou um prejuízo líquido de mais de 650 milhões de reais no período, uma leve alta aí de 1,4%. E as ações da TIM e da Braskem operam no vermelho. Os papéis da TIM lideram as perdas do dia e a empresa de telefonia lucrou 437 milhões de reais no primeiro trimestre. Essa foi uma alta anual de mais de 4%. Já a Braskem lucrou 242 milhões de reais de janeiro a março, uma queda anual de 94%. Na agenda de hoje, destaque então para os balanços que devem sair da CVC, Eco Rodovias, Melius, Minerva, Vivo e Dux. Tudo isso então depois do fechamento. CNN Mercado vai ficando por aqui, mas às 2h55 da tarde eu volto com atualizações de hoje. Você fica agora com um grande debate com a Luciana Barreto. Até mais.